Vou falar hoje sobre um mecanismo de defesa de Freud, do ego, que é o recalcamento ou o retorno do recalcado. O recalque é um mecanismo de proteção que leva o indivíduo a reprimir lembranças de acontecimentos traumáticos, desejos. A partir dessa leitura, entenda como ocorre o retorno do recalcado e como tratar os seus sintomas. Entendendo o recalque. Definição de recalcamento. Está desde os primeiros escritos de Freud e representa o fenômeno clínico mais severo da resistência em psicanálise. Esse fenômeno se constitui como um mecanismo de defesa em que a pessoa remete para o inconsciente aquilo que vai contra as funções do seu próprio eu. Foi inicialmente trabalhado nos estudos freudianos sobre histeria, mas hoje pode-se dizer que faz parte de todo ser humano, de uma maneira mais ampla. Os efeitos de acontecimentos traumáticos na infância. Segundo Freud, coloca que o recalque é uma resistência à força da pulsão e do desejo. Na verdade, tal defesa tende a tornar a pulsão inoperante. A pulsão é escondida, mas não totalmente a sua energia é convertida em outra coisa. Embora inconsciente, a pulsão continua existindo, mas de forma mais organizada, dando início a associações para encontrar uma forma de evasão. Na verdade, todos os mecanismos de defesa do indivíduo acabam trazendo um pouco de recalque para si. As funções remetem o recalcado ao prazer. Tem diversas expressões exteriores que acabam por fazê-lo suprimir suas vontades. É como se a pessoa negasse a existência de tais sentimentos ou emoções para conviver melhor com seus próprios princípios ou dentro de uma cultura. Além disso, isso pode ocorrer devido a eventos que ocorreram em sua infância, que trazem lembranças que fazem sentir dor ou vergonha. No entanto, tal procedimento pode provocar diversos distúrbios mentais. Freud e as classes de recalque. Freud dividiu o recalque em duas classes. Primária, onde há uma repressão que não elimina progressivamente o inconsciente, mas sim o constitui. Aqui existe uma batalha entre o inconsciente e insiste em satisfazer a pulsão de prazer. E secundária, onde a repressão é uma negação das representações inconscientes. Significa que o sujeito acaba rejeitando determinadas representações, ideias, pensamentos, lembranças ou desejo, produzindo uma negação inconsciente. Há um bloqueio dos conflitos que acabam gerando angústia. É uma espécie de escudo formado para se proteger do confronto que traria reviver o que foi recalcado. Os sintomas do retorno. Dentro de um diagnóstico de recalque, se percebe que a repressão só torna consciente o inconsciente através dos sintomas do retorno do recalcado, que são identificados através de seus sonhos ou de suas neuroses. Hoje em dia, de acordo com a fala popular, é denominado recalcado a pessoa que nem tem inveja, né? Que tem inveja, fala mal das pessoas, é egoísta, mas nada tem a ver com a definição dentro da psicanálise. Mas sendo uma expressão recentemente reconhecida por muitos, esse nome já é usado dentro da psicanálise desde 1985. Né? Quando você tem um desejo, uma aspiração, um instinto, até uma vivência que é considerada absurdo, por algo que você seja penoso, difícil de aceitar, até perigoso. Entra em ação automaticamente essa defesa inconsciente da nossa mente de que recalque esse desejo ou pensamento. É como um mecanismo de segurança que evita que fiquemos doentes como tal ideia tirando da nossa vista. Então ela joga esse desejo ou pensamento para o nosso inconsciente, onde não podemos mais acessá-lo e podemos continuar a nossa vida de forma saudável sem ter que lidar com esse pensamento repulsivo. Em destaque no site. O recalque e repressão. Alguns aspectos que recorrentemente se representam nas pessoas recalcadas são ter baixa autoestima, encontrar sempre defeito nos outros, ter muita dificuldade em reconhecer o sucesso de outras pessoas, sentir um sofrimento muito exagerado e interminável, estar sempre sofrendo, não aceitar a opinião dos outros, sempre tem que ir algo que seja contrário para apresentar, ser uma pessoa defensiva, respondendo com agressividade ou com desculpa às ideias alheias, não realizar a autocrítica e rejeitar a terapia como forma de evitar colocar o dedo na ferida. O retorno do recalcado. O recalque ainda não funcionando muito bem como proteção ao recalcado, o que acontece é que várias vezes acabamos por ter lembranças que nos causam dor e angústia. Por isso é necessário investir tempo para trabalhar esses sentimentos reprimidos. Quando acontece justamente dessas memórias que foram direcionadas ao inconsciente, reaparece no consciente ou no comportamento, é que dá esse nome de ato falho de retorno do recalcado. Essas memórias geralmente reaparecem de forma distorcida ou deformada e pode ser identificada através de sonhos, atos falhos, fantasias oníricas, diurnas ou sintomas psicopatológicos. A pior manifestação são os sintomas. A pessoa apresenta incômodos psíquicos e físicos que ela nem imagina que são resultado de questões mais resolvidas no inconsciente. Como diminuir os conflitos provenientes do retorno do recalcado? O retorno do recalcado acaba satisfazendo o consciente e inconsciente por sua distorção e acaba ultrapassando as defesas do recalque.
não produzindo desprazer ou dor. Não podemos dizer que a dor acaba retornando, mas de uma forma disfarçada. A esse disfarce damos o nome de sintoma. Terapias são indicadas para acalmar os conflitos oriundos do retorno do recalcado. A busca pelo desvendamento da história e liberação do conteúdo que está no inconsciente do sujeito é objetivo para se integrar na cadeia consciente. Trazer à consciência a verdade sobre o prazer recalcado pode lhe causar muita dor. Enfrentar o motivo da sua repressão pode ser assustador. Por isso, existem técnicas específicas para tratar esses sintomas. Considerações finais: a cura vem através do reconhecimento do desejo. A terapia trabalha justamente para que haja esse afloramento do que está escondido no inconsciente. Raramente o recalcado admite seu desejo. Então, se há alguma repressão, ele tem medo das consequências que poderão advir, caso ele admita gostar ou ter prazer na prática reprimida ao recalcado. Simples fato do respeito de seu recalque já provoca alívio no paciente. Com o passar do tempo, os desejos inconscientes podem acabar se revelando com reconhecimento de desejo e através da terapia psicanalítica. Com o tempo, o sintoma acaba desaparecendo. Então, a gente falou do recalque, né, que é um desejo que foi reprimido dentro do inconsciente, né, e que esse desejo precisa ser reconhecido pelo paciente para ele poder se curar. Então, o recalque é um mecanismo de defesa do ego que ele reprime o desejo dele, né? O desejo que às vezes pode causar sofrimento ou dor ou angústia, e aí ele não quer sentir esse sentimento e acaba reprimindo, né? Reprimindo no inconsciente. Mas que às vezes pode vir com o retorno do recalcado, que esse sintoma volta de forma distorcida, né? E aí o paciente não sabe e acaba apresentando sintomas. Então, psicanálise e recalcamento.